Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão nossos amigos aí, internautas e também ouvintes? Porque sempre bom lembrar que DRsCast também está no Spotify em áudio. Para você que está aí no metrô, no ônibus, que é ouvindo tranquilinho aí, o nosso podcast, YouTube, Instagram e Spotify. Toda semana, conteúdo jurídico de qualidade para você. Quartas-feiras, às 14 horas, é o DRsCast no ar, sempre ladeado da minha grande companheira, advogada aqui de Guarulhos, doutora Francine Delfino. Boa tarde. Olá, Dan, seleto público, nosso querido convidado de hoje, que cada dia está aumentando o nível, a gente não pode deixar de consignar estudantes de direito, advogados, advogadas, curiosos do direito, por que não? Venham conosco, porque a gente tem um episódio imperdível. E o tema hoje é polêmico. Uau, adoro! Responsabilidade civil e penal nas redes sociais. Amo! Tema de extrema atualidade, né? Hoje tudo é rede social, é Instagram, é TikTok, é YouTube. E a gente trouxe uma autoridade guarulhense aqui. É autoridade atibaiana. Ah, mas ele já é nosso, ele é nosso. Não, ele é nosso, ele é nosso. Ele é nosso. Camisa 10 do Impagáveis Futebol Clube. É verdade. Grande amigo, grande colega que extrapola a amizade da advocacia, vai além, vai além, vai além. Amigão. Sem mais delongas, vamos apresentar a lenda viva hoje aqui presente. Doutor Eduardo Marques, pós-graduado em Direito Público e Direito Penal, advogado há quase uma década. Seja bem-vindo ao DRsCast. Obrigado, viu? Eu agradeço o convite mais uma vez. Faço minhas estimas aqui à doutora Francine, ao doutor Danilo, até por esse introito. Né? Eu sou cidadão guarulhense, morei 22 anos aqui. Olha, tá vendo? Eu não sabia. Você que não sabe, eu morei 22 anos aqui. A minha famosa, saudosa Vila Augusta. Oi, Vila Augusta. Somos aí, é somos da de cria, lá. É cria. Nem poder com Atibaia tem uns anos, mas é aquilo, né? Guarulhos nunca saiu de mim. Eu tô aqui de 2 a 3 vezes na semana. Enriqueceu, foi pra Atibaia. Claro. Seguindo aí, estudando. Né? Mas obrigado, fico muito feliz pelo convite. E tá compartilhando também a informação com você e sempre buscando trazer essa atualização aí para os bacharéis em direitos, acadêmicos, os próprios colegas de profissão e por aí vai. Legal, legal. É isso aí. Du, eu vou começar com você, como eu costumo fazer com todo convidado. A advertência básica de que isso aqui é um podcast, então o objetivo é que seja uma resenha leve, descontraída. Haverão termos técnicos, porque o assunto assim o requer, mas a intenção é que o papo flua naturalmente. Então, já inicialmente eu quero pedir a você autorização para dispensar o uso dos DRs, né? Pode me chamar de Dan, de Fran, e eu lhe chamarei de Du. Gostei, sem as formalidades de praxe. Exato, deixa o DR só pro nome do podcast. DRsCast. É isso, fechado? Duzão, então vamos lá. A nossa ideia hoje aqui é a gente trocar uma ideia sobre essa questão da responsabilidade civil nas redes sociais, porque diuturnamente a gente tem visto muito esses influencers fazendo publi, né? Anúncios de determinadas marcas, e hoje a gente tem essa questão das bets que tomou conta de partido de futebol, de rede social. Não, tem em todo lugar. Não tem um lugar que a gente não veja essa questão dos influencers trabalhando com essa questão dos patrocínios. Há uma legalidade e o que a gente quer saber? Aonde que esbarra essa fronteira da legalidade e da ilegalidade no exercício dessa atividade? Eu estava conversando até com a Francine antes, até com você, a gente estava batendo papo ali no café. Percebe-se o quê? À medida que a tecnologia ela avança, consequentemente o direito ele tem que caminhar lado a lado. O que vem acontecendo? A tecnologia ela está dando grandes passos e o direito está estagnado. Então, a tecnologia ela vai e o direito fica. Entendo que é completamente errado isso. Nós estamos hoje com uma carência legislativa muito, muito precária. E a internet ela não é terra de ninguém. É isso que as pessoas precisam saber. Não há nenhum tipo hoje de regulamentação, uma lei específica tratando hoje do influenciador digital, o que pode, o que não pode. Agora nós estamos também na era da inteligência artificial. O direito digital hoje ele vem evoluindo e essa semana nós tivemos um problema com algumas prisões de alguns influenciadores pelo fato de estar fazendo algumas divulgações hoje de casas de apostas, essas coisas do gênero, né? É o que eu sempre digo,
de extrema importância hoje para tudo que você for fazer. Caso você não tenha nenhum tipo de conhecimento, não custa nada hoje você ter um parecer técnico de um grande advogado capacitado. Né? Então, eu acho que hoje a falta de conhecimento ela está resultando em prisões, lavagem de dinheiro, crime contra a ordem tributária, organização criminosa, e tenho a leve impressão que o fator se mostrar, mas ele vai além do que poder fazer e não poder fazer. Ou seja, a lei ela te restringe em alguns aspectos. Sim. E a internet, como eu digo, não é terra de ninguém. Legal. Só para eu entender, Edu, você falou então de a falta de legislação. Então, se nós tivéssemos, na sua opinião, e eu acho que eu até partilho também desse raciocínio, uma legislação civil forte o suficiente para já trazer essa regulamentação, isso não chegaria no ultima ratio, no direito penal, é isso? Você está dizendo que hoje o direito penal, não sei se foi o que eu entendi, o direito penal hoje ele está tendo que agir dessa forma, tipificando em figuras que já existem no Código Penal, devido a uma falta de legislação civil que seria um preventivo no ato da contratação para evitar, para mitigar esse extremo? Como nós não temos hoje uma lei específica, então, consequentemente, hoje no ilícito penal, nós temos que ir para o Código Penal, ou nós vamos, então, para o princípio da especialidade dentro da legislação extravagante. Então, onde que eu irei achar condutas com um nexo de causalidade, que produza uma determinada consumação? Né? Hoje, a lei de crime contra a ordem tributária. Nós estamos falando de uma lei praticamente dos anos 60, nós estamos hoje em 2024. Como é que eu vou responsabilizar alguém eu vou aplicar uma lei especial com uma conduta cometida em 2024, sendo que nem naquela época tinha internet? O dinheiro era outro. Se torna ilógico isso. Através dos meios digitais, você falou hoje, se a gente tivesse hoje, digamos, uma espécie de uma lei civil garantindo, ela pode colocar ali algumas obrigações e deveres, mas eu entendo que é muito carecedor ainda. Nós temos que ter uma lei específica regulamentada, como um crime contra a ordem tributária, uma organização criminosa que nós temos a lei específica, a interceptação telefônica, o próprio CTB. Acerca das bets, nós tivemos o quê? Algumas regulamentações. Então, você analisando tudo que vem acontecendo, parece, independente de qualquer tipo de questão política aqui, que o governo prefere arrecadar, legalizar determinada atividade e arrecadar. Então, nós que atuamos muito também na área do GCRIM, é uma pergunta com uma resposta simples. Se as bets estão liberadas, então por que o jogo do bicho ainda é uma contravenção penal? Acabou. Se torna uma coisa ilógica. Então, qualquer operador hoje do direito, advogado que atua nessa área, ele precisa ter esse grau de entendimento. Se o jogo do bicho não pode, eu posso então estar regulamentando as bets, porque talvez eu vou tributá-las e será viável isso aí para os cofres públicos. Então, o que eu entendo disso? No meu parecer, tá? Nós precisamos hoje de uma legislação específica. Penal específica, uma legislação extravagante específica. Tá. O Brasil, ele não tem condições de acompanhar alguns países no que tange a tecnologia. Sim. Não tem como. É nítido isso daí. A União Europeia, hoje, eles já estão discutindo uma espécie de incorporar isso num tratado, alguma legislação um pouco mais forte acerca da regulamentação da própria inteligência artificial. Sim. Da mesma forma que ela será o futuro. Daqui uns 10 anos eu não sei como vai estar a advocacia. A gente precisa aplicar hoje isso daqui no Brasil. Sim. Por enquanto, nós estamos carentes disso. E essa fala do Dudu é muito assertiva, porque a regulamentação hoje que está tramitando, o projeto de lei que está tramitando para regulamentar a inteligência artificial, está passando por tantas emendas, por tantas colocações, porque, de repente, eles querem colocar tudo, só que eles não vão conseguir abarcar esse avanço, né? E aí... eu queria te perguntar, há uns 2 anos atrás, você estava falando já sobre esse assunto, que história é essa? Conta isso para o nosso público aqui, ó. Eu recebi uma vez uma influenciadora no meu escritório, ela chegou com uma citação em mãos, estou sendo processada, assim, peguei uma breve síntese, acessei o processo e comecei a estudar um pouco mais esse assunto. Falei, mas como é que pode? A pessoa está divulgando determinado produto e, consequentemente, ela é processada?
E aí eu comecei a entender, não existe uma lei específica que regulamente essa atividade de influenciador digital. A internet não é terra de ninguém. Então nós começamos a desmembrar e consultar leis esparsas, dentre elas, principalmente o Código do Consumidor. O Código do Consumidor, principalmente, porque a gente fala que o influenciador, quando ele divulga um produto ou um serviço, consequentemente torna-se um fornecedor por equiparação. Perfeito. Isso está lá no Código do Consumidor. Sensacional. Tem lá, você, salvo engano, acho que ele está no 2º parágrafo, eu não tenho de cabeça o artigo. Mas eu comecei a estudar um pouco esse tema, comecei a ver a que ponto algumas empresas estavam sendo lesadas e também como alguns influencers estavam sendo lesados. Eu até dou um toque para você. Quando o influenciador digital ele começa a divulgar uma empresa, um produto, um serviço, a primeira corrente entende o quê? Se ele sabe que essa empresa desenvolve algum tipo de atividade ilegal, atividade ilícita, ele será responsabilizado e será processado quanto os donos dessa empresa, pessoas físicas. E a segunda corrente, ela entende o quê? Se ele não sabe de absolutamente nada, ele caiu de gaiato ali, vou divulgar, ele torna-se tão vítima quanto? Geralmente 70%, 80% sabem o que estão fazendo. Eles sabem. E há 2 anos eu fui convidado, fui num podcast, soltei esse assunto, daí desmembrei para mais outros 4 podcasts e aí falei, caramba, soltei um tema e começaram a me chamar na Bahia, Belo Horizonte, Porto Alegre. Eu falei, tá bom isso para mim, eu não vivo disso, eu só tô vendo aqui trazer a informação. Depois de 2 anos, nessa semana, nós tivemos aí a prisão de uma advogada relacionado ao que eu disse no passado. Tá vendo? Então, em 2 anos, a tecnologia avançou. Sim. Em 2 anos. Du, e assim, o que eu acho importante até, aí aqui isso dialoga muito com a minha área, né? Com o direito penal, que você falou aí dessa questão do crime e tal. O que eu vejo que me parece que está acontecendo muito, é sempre bom a gente falar que a gente fala de um ponto de vista do que chega pra gente via noticiário. A gente não teve acesso às investigações. Verdade. A gente não tem... Olha o penalista falando. Porque defendendo lá. Não é nem isso, mas a gente precisa partir daquele princípio constitucional da presunção de inocência. Exatamente. Aqui você está sendo apresentador, advogado. E advogado também. Advogado full time, 24/7, meu mano. Sim. A gente tem que partir desse pressuposto. O princípio da presunção de inocência constitucional garantirá isso até a sentença penal transitada em julgado, sentença penal condenatória. Sempre bom a gente lembrar dessa sutileza da lei. Mas só que o que eu percebo, até em cima da fala que você falou, a ausência de regulamentação do assunto abre uma porta para lavagem de capitais. Abre-se um precedente muito forte. Concorda? Concordo. O problema é que a gente estava conversando. Muitas pessoas, se você perguntar qual é o conceito de lavagem de capitais, automaticamente a pessoa vai falar, eu tenho dinheiro que eu recebi e não declarei. Não é só isso. Não, imagina. Não é só isso. É sonegação. Exatamente. Então, algumas pessoas, elas não têm, talvez, esse entendimento. Sim. Qual que é verdadeiramente esse tipo de conceito, né? Lavar dinheiro com o avanço da tecnologia fica cada vez mais difícil, porque hoje nós temos sistemas interligados. Não, COAF, gente, tá maluco, COAF é milhão. A Receita Federal tem uns sistemas nervosos. Sim, exatamente, né? Um dos melhores do mundo. Na internet, o que a gente entende? As pessoas, elas acabam por estar divulgando coisas e mostrar um mundo de ostentação. Sim. Consequentemente, isso desperta uns olhares e algumas autoridades. É comum, né? Até no caso dessa prisão que teve essa semana, que as pessoas falam, culpada, primeira coisa, culpada do quê? Sim. Não há nenhum indiciamento ainda. O inquérito policial, para algumas pessoas que estão nos assistindo, é um mero procedimento administrativo investigatório. Que não tem direito a contraditório e ampla defesa. Exatamente. É inquisitivo. Inquisitivo. Finalizando esse inquérito num relatório, aí nós teremos a probabilidade do indiciamento. A possibilidade. Possibilidade ainda. Da possibilidade. Consequentemente, vai para o MP. Se o MP denunciou, o juiz recebeu a denúncia, agora nós estamos na segunda fase que forma-se o processo penal. Isso. Começou, você foi citado, recebeu, você tem 10 dias para resposta à acusação. Opa, então, determinada pessoa sai dessa parte de indiciamento, que até agora não há um indiciamento, e, consequentemente, desdobra-se dentro de uma ação penal.
como nós ainda estamos carecedor dessa legislação, ela precisa, de maneira urgente, ser avançada. Porque agora vai ser moda. Influenciadores, divulgamos, busca e apreensão, prisões e agora a modalidade, né, de praxe do CPP, sequestro de bens. E é isso que está acontecendo. E não vai parar por aí, não. Isso daí, consulte um advogado, tá? Caso você tenha alguma dúvida, você que é empresário, Os influenciadores. Consulte um advogado. Opa, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então, um bom advogado, ele vai falar, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode, né? Hoje você trabalha, não há lei específica, então você trabalha hoje Código Penal, Código do Consumidor, LGPD, o Marco Civil da Internet também, uma legislação muito importante. Sim. A Constituição Federal também, direito de imagem, né? O que mais hoje no busca lá no Código Civil, né? Código Civil. Personalidade, a gente Os volta contratos, na base, na base do direito civil. A base, né? Então, é o que eu falo, Francine, a gente precisa hoje de uma legislação específica, a gente não tem. Sim. Né? Sim. Então, não sei se nossos queridos legisladores... Eu ia falar, dá um recado pros nossos para Brasília, manda pra alô, projeto alô, de Brasília, Congresso. Vamos coloquem trabalhar? esse projeto de lei, regulamente, porque regulamentando vai acabar esse problema. Sim. Se ele não acabar em sua integralidade, ele vai reduzir. Sim. E vai reduzir de uma forma, eu diria, grandiosa. No passado teve uma CPI, não teve? Eu lembro de um jogador de futebol famoso comparecendo numa CPI. Foi, Teve. Faz o quê? Acho que uns 5 anos? Uma CPI sobre isso, né? Acho que foi quando começou a dar o... É que tinha boom. umas plataformas internacionais, não era isso? Porque até então todas as bets eram internacionais. Eram nos provedores internacionais. Isso, eu porque lembro a gente tinha o problema da regulamentação aqui, Elas são né? elas são empresas instaladas fora do país, prestando serviços aqui em território brasileiro. Exatamente. Aí começava uma confusão no quê? Competência. Exato. Igual do navio. Cassino no navio. Nós tivemos um exemplo clássico Águas internacionais pode. Agora pode. Depois não pode mais. Quem é o representante do X aqui no Brasil? Não teve essa confusão agora? Eu ia jogar isso na mesa agora. Eu ia joga na mesa. Joga na mesa. Bom, eu ia te perguntar justamente sobre isso, né? Toda essa problemática, todos esses acontecimentos do X aí, o que você tem a dizer sobre isso aí, né? Olha, em primeiro lugar, hoje nós temos o direito. Só não fala o nome do ministro para não derrubar a nossa página. Não. Deixa a galera da internet. Deixa no VAR. Essa liberdade hoje do pensamento, desde que você não ofenda ninguém, tá tudo certo. Você pode ir, dar a sua opinião, você pode divergir, concordar, trazer ideias, desde que você não cometa nenhum tipo de crime do quê? Uma injúria racial que cometem muito. As pessoas, elas agem com xenofobia também, elas cometem esse tipo de crime. Dessa parte de homofobia também, eu sou completamente contra isso. Eu sou completamente contra isso. Eu acho que quem faz algum tipo desse comentário merece sim ser responsabilizado. Quanto ao X, houve uma discussão do que quem é o representante. Você teve uma intimação através dos meios eletrônicos que teve uma ascensão durante a pandemia. Mas você ir numa página e intimar alguém, qual que é uma pergunta? Qual é a eficácia jurídica para isso? Eu entendo. Lá. Eu entendo como advogado uma nulidade. Chama a linha. Total. Para mim isso é nulidade. Passa lá no fórum lá. Exatamente. Se você não tem representante, um advogado constituído com os poderes específicos ali para estar recebendo citação, eu simplesmente vou lá numa página e cito. Eu nunca vou concordar com isso daí. Eu sou completamente defensor do direito penal e do processo penal. Sim. Principalmente, existem regras que elas necessariamente precisam ser seguidas. Se você não seguir essa regra, é nulidade. E assim, processo é garantia, né? Processo é garantia. A segurança, né? Justamente para apresentação do contraditório, porque a partir do momento que você tem uma intimação, uma citação que é nula, você pode ter ali um direito precluído que pode ser fatal, dependendo ali para o conjunto probatório ou qualquer coisa que seja. Então, dentro desse seu raciocínio, será que a gente pode pensar ou talvez se você já pensou, não sei se você já chegou a pensar nesse sentido,
qual que seria um caminho num mundo tão moderno e num mundo tão dinâmico hoje, para a gente começar a repensar? Porque eu acho que essa provocação para todos nós do direito é muito válida. Qual que seria, talvez, a provocação que nós devamos levar conosco para tentarmos pensar em novas formas de criarmos vamos pensar um mundo jurídico, que eu não vou nem falar só sobre leis, um mundo jurídico que acompanhe o dinamismo da sociedade? Interessante pergunta. Primeira coisa, o direito tem que andar lado a lado com a tecnologia. Eu não posso deixar uma tecnologia lá na frente e um direito estagnado, porque nós temos um convívio em sociedade. O direito, você pode fazer de tudo, mas se você infringir alguma regra, você será responsabilizado. Ponto final e acabou. Primeira coisa, você tem que regulamentar, o que eu entendo, você tem que regulamentar qual é essa profissão influenciador digital. Criar uma convenção coletiva. O que pode divulgar, o que não pode divulgar. Até que ponto as mídias digitais elas te autorizam, esses termos de privacidade, esses comentários, até que ponto elas podem estar colaborando com esse mercado, que é um mercado bilionário. Segundo passo, regulamentar atividades de empresas, seja ela de apostas, seja ela de meios digitais. Se nós tivermos já essa base, você consegue desenvolver uma segurança jurídica maior. Porque hoje você tem o quê? Um cliente hoje te procura, seja ele empresário, seja ele influenciador, você faz um contrato de prestação de serviços que ele tem com determinada empresa, e ali você vai trabalhar com o Código Civil, as responsabilidades que a gente coloca ali, isenção, responsabilidade penal, a LGPD, que é muito importante, o Marco Civil da Internet. Mas não é o que está acontecendo hoje. Fica um contrato genérico. É genérico. É genérico. Exato. Embora seja um contrato genérico, com cláusulas específicas, você consegue sim trazer a devida segurança para o teu cliente. Seja ele empresário, seja ele influenciador. Agora, eu divulguei isso há 2 anos, nos podcasts que eu fiz. Inclusive, esse aqui é o primeiro que eu volto. Até muito obrigado. Eu retomo. Muito bem. Seja muito bem-vindo de volta. Depois de 2 anos. Então, eu penso que partindo dessa premissa legal, a gente já consegue trazer com segurança jurídica. Eu tive acesso à decisão recente no qual o habeas corpus ele foi negado. Então, da influenciadora agora recentemente, advogada. A fundamentação legal ali do juiz foi acho que em cima do 312, dizendo que não, precisa ter a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública / econômica. Eu vou divergir disso. Porque você consegue hoje ter as cautelares diversas da prisão, né? Você coloca ali umas cautelares, passaporte, prisão domiciliar e deixa o processo penal correr. Não, ali garantem, nitidamente, né? Ali nitidamente você poderia colocar diversas do 319, inclusive até aqui fazendo um comentário até para não, que eu não gosto de roubar a ideia dos outros, né? Sim. O Auri ele estava comentando sobre o Auri Lopes Jr. sobre isso e ele falou, olha, poderia ser imposto a retenção do passaporte, poderia se impor a questão da ausência de contato com pessoas relacionadas, proibição de acesso à rede, proibição de realização de patrocínios, né? Apreensão provavelmente já aconteceu. Sim, apreensão passaporte. De celular, notebook. Isso com certeza aconteceu. Com certeza. Né? Até antes da prisão. Muito provavelmente foi um mandado de prisão e busca apreensão. Né? Então, assim, a vedação de frequentar determinados locais, a proibição de sair da comarca, enfim. O grande problema, né? E aqui isso serve para o tema que a gente está falando hoje, para o caso dessa determinada pessoa e para o caso de 99,9% das pessoas que ficam presas cautelarmente no Brasil, é que, infelizmente, a cultura aqui é prender. A Constituição é clara, a prisão cautelar é a última hipótese. Mas aqui o Brasil faz o quê? Não. A exceção vira regra. A exceção vira regra. A exceção vira regra. Eu A gostei disso. A exceção vira regra. A prisão aqui, cautelar, no tributário isso prende. acontece o tempo todo. Não, e o pior, Fran, assim, vamos renovar. Eu gosto sempre de dizer para que fique bem claro. Não tivemos acesso à investigação. Então, assim, a gente não sabe nem pelo que ela está sendo investigada. ORCRIM, organização criminosa, lavagem de capitais,
estelionato, concorrência no estelionato, a gente não sabe. Então, mas pensemos aqui que, de repente, ela está sendo investigada por um único crime, cujo qual a pena pode ser inferior a 4 anos. Sim. Ela poderia responder esse crime em liberdade. Sim. Ora, qual seria o fundamento de manter uma mulher dessa presa? Mas agora eu vou atuar aqui como não penalista. Ao Ministério Público. Não, como não tá. penalista, calma. Como uma pessoa da sociedade, não me vejam como advogado nesse momento. Vocês não acham que há um clamor popular nessa prisão? Aí você entrou num assunto bem interessante. O Tribunal da Internet. Exato. Por quê? Um exemplo, pegando o seu gancho. Se realmente está sendo discutido ali uma pena, um crime que a pena ela vai até 4 anos, ela tem até um direito futuramente de estar fazendo um acordo de não persecução penal, também, a depender do crime. A depender da hipótese. Mas existe um clamor social. É por isso que a gente sempre comenta. Tribunal da Internet, cuidado com o que vocês falam. Cuidado. Cuidado. Eu cansei de ver um monte de pessoas falando, não, tá sendo por causa disso. Você teve acesso ao procedimento? É os juízes. Ao procedimento administrativo? Você pegou o inquérito para saber o que está acontecendo? O que realmente a pessoa falou ali? Sim. Não há indiciamento. Não foi finalizado nenhum inquérito. Como é que você fala que uma pessoa é culpada? Está ofendendo princípios da Constituição Federal? Isso remonta a gente àqueles tempos pretéritos em que antigamente não tinha internet, hoje você tem esse anseio. Mas lembra daquele caso, eu não vou me recordar os nomes, mas da escola que foi fechada, porque as crianças falaram que tinham sido abusadas dentro da escola. Eu lembro desse caso. Veio um anseio popular, eles queriam linchar as pessoas, queriam fazer um monte de... fechar a escola, pichar a escola, acabaram com a família e no final ficou comprovado que nada disso tinha acontecido. E aí a gente vê isso migrando para a internet, por óbvio, de uma forma muito rápida. As condenações, porque não são nem julgamentos, são já direto comentários, condenatórios, transitado e julgado. É acórdão. Que não cabe nem recurso. Não cabe mais recurso. E isso, em que ponto vocês, atuando no direito penal, acham que a lei poderia mitigar? Qual que seria uma solução para evitar, para coibir que as pessoas já sentenciassem nesses comentários? Será que a gente tem alguma forma de fazer isso? Deixa eu só pontuar aqui rapidinho. Assim, que nem essa questão do clamor popular que você está falando, esse é um problema, e aqui é uma crítica à legislação, né? Que o próprio 312 do Código de Processo Penal, que é onde estão os requisitos da prisão preventiva, ele deixa em aberto, que um dos requisitos da preventiva é justamente o quê? A garantia da ordem pública. Mega expressão genérica. Genérico, muito genérico. E assim, se você for... Exato. Conceitue a ordem... É o que... Nas aulas de processo penal é que todo mundo conceitua a ordem pública. Então, assim, se você pegar a doutrina, se você pegar uma doutrina punitivista, ela vai conceituar como essa garantia da ordem social, o clamor e tal. As pessoas vão lá na porta do fórum protestar e tal. Quando você pega uma doutrina garantista, ela vai falar justamente isso. É genérico. Qualquer coisa cabe dentro do requisito ordem pública. Eu, julgador, entendo, eu aplico. Exato. Então, e aí o que o juiz faz? Exatamente isso. Eu vou manter fulaninho preso para garantir a ordem pública. Só que ele não fundamenta o que é ordem pública, né? Qual o conceito legal de ordem pública? Tivemos um avanço legislativo nesse sentido com o pacote anticrime em 2019, que o 315 trouxe a necessidade de fundamentação clara. E, inclusive, o 315 do CPP, ele fala o seguinte, e aqui, por mais críticas que eu tenha ao digníssimo Sérgio Moro, nesse momento ele foi feliz. Porque, assim, ele fez questão de tentar esclarecer o que é uma decisão fundamentada. Ele falou assim, as decisões que negam a liberdade, ou que decretam a prisão preventiva, para ser mais claro, elas devem ser fundamentadas. E aí ele vem no parágrafo 1º, não se consideram decisões fundamentadas. E aí ele vem pautando o que não é. E dentre elas é o quê? A decisão genérica. Isso não é fundamentação. Então, você encaixa dentro desse problema de que, olha, tudo é ordem pública. Hoje, 99%, eu falei, você que limita no criminal, 99,9% é ordem pública. Aí uma ou outra vem falar de risco à instrução processual, ou seja, destruição de provas, ou risco à aplicação de lei penal, que é o risco do cara fugir. Tudo bem, ok. Feita essa pontuação, aí eu quero complementar
com essa questão da limitação da internet que você está falando, como do mesmo chamou, do Tribunal da Internet. Qual que é o grande problema? A internet, e aqui eu tenho algumas visões antagônicas, né? Num primeiro ponto, a gente tem que tomar cuidado para não restringir liberdade. Sim. A gente tem Muito que tomar importante muito isso. cuidado. Não é um caso fácil. Eu concordo com o Du, a gente precisa regulamentar isso para ontem. Mas assim, a gente tem um problema para tomar... A gente precisa tomar cuidado para não limitar a liberdade de expressão. Senão aí complica. Perde o propósito. E acho que o maior problema na internet hoje, aí aqui contrapondo aí essa questão de, olha, não vamos liberdade, vamos falar o que bem entende. Aí eu vou do outro lado da balança agora. A internet, ela recebe a denúncia, processa sem direito de contraditório e ampla defesa. Dá a sentença de forma muito rápida. A rede nos dá essa velocidade. E quando, que nem o caso que você falou da escola, quando dá a apuração real dos fatos, a devolutiva de que o julgamento foi errado, ou seja, a revisão criminal da internet, ela não tem a mesma velocidade nem a mesma publicidade. Esse é um não problema. Chega, né? Não chega. Morre o assunto. Morre o assunto. Entendeu? Então, assim, essa é a minha opinião. Não sei qual que é a sua opinião. Hipoteticamente, imagine que há nulidades no que aconteceu essa semana aí que a gente está acompanhando a advogada. Já pensou se é uma nulidade tremenda? Um bom advogado, ele vai conseguir identificar da prisão, flagrante, da manutenção, da custódia, do inquérito. Se pega uma nulidade, você tem que deixar a pessoa em liberdade. Sim. Esquece. Não há o que se discutir em cima disso daí. Porém, esse tipo de instituto que a gente sempre fala do indúbio pro réu, cada vez mais ele vem ficando distante. Indúbio pau no réu. Exatamente. Por quê? As fundamentações onde que a gente consegue detectar o que? Fumus comicio delicti. Fumus comicio delicti. Peraí, fumus do quê? Qual que é a prova? São fatos, nexos de causalidade ali, e você tem que provar. Não é o que você sabe. Sim. A gente diz o que no direito penal? O que você pode provar. Eu sei que fulano matou quem, você sabe, eu sei. Você prova? Não. Mas fulano disse. Fulano, Beltrano, até aí tudo bem. Melhor. Teve o devido processo legal? Teve o Disseram contraditório e a ampla defesa? Isso é muito importante. Então, eu penso que as pessoas, quando elas são carecedoras hoje de conhecimento técnico, elas saem falando muita besteira e não sabem. Os constitucionalistas do Facebook. Demais, não sei o quê. A gente sabe que há uma grande arbitrariedade estatal. Tantos anos que a gente vem trabalhando com isso, a gente sabe. Eu já perdi processo dentro da razão, eu já ganhei processo fora da razão. Sim. Então a gente percebe agora, até a própria inteligência artificial, ela está vindo para auxiliar o judiciário para acabar um pouco essa morosidade no processo. Até um assunto interessante, eu estou começando a aplicar agora nas petições aquele visual law. O visual law. Para você deixar até de forma clara. Eu estou falando isso na petição. Eu estou Desenhando. dizendo isso, eu estou desenhando, tal, explicando. Setas. E eu acho que eu vi, foi num site muito famoso jurídico aí, que os tribunais estão estudando a hipótese em aplicarem acórdãos. TRT já está aplicando, sentença. Visual law? Sentença. Então, eu não sei qual o TRT, se é acho que é o Rio Grande do Sul, eu não lembro agora qual coisa de 3 TRT. laudas, 2 laudas. É sentença. Reclamado tem direito nisso, assiste razão, Sim, tal. Lindo. O que você acha disso? Deixa eu fazer uma pergunta. O que Olha, você acha? Agora eu quero a opinião de vocês. Volta. Qual que é a sua opinião da aplicabilidade do visual law nos tribunais? Eu acho, olha, uma coisa assim, guardadas as devidas proporções, eu acho que a gente tem que, às vezes eu tenho um pouco do excesso de preciosismo, de mantermos alguns procedimentos para a gente não se perder dentro do direito. É uma ciência técnica. Sim. O processo é técnico. O direito material, não. O direito material, ele tem que ser comum a todos. Todos os cidadãos deveriam ter direito a conhecimento do direito material. O direito processual é nossa área. É o advogado que tem que saber. Agora, o que eu penso? Quanto mais acessível for, que essa é uma ideia que o CNJ trouxe muito bem, o entendimento, isso mudou muito a jurisprudência, né, a forma dos acórdãos, né, de passar, porque nós aprendíamos o direito
por intermédio de acórdãos do tribunal. Mas Exato. era uma linguagem muito técnica. Muito. Muito. Completamente. Só que não era acessível. O CNJ falou, não, peraí, a pessoa que tá sendo sentenciada, sendo condenada, ou tá sendo abrangida ali pelaquela decisão, ela não tá entendendo nada. Ela precisa que o advogado traduza aquilo. Então, eu sou adepta à praticidade. Eu sou uma pessoa que eu faço razões finais em 2 folhas. Se deixar, eu faço em uma. Tem exceção de pré-executividade no direito, que é uma folha pra mim. Folha. É o seguinte, é chegar e falar, ó, o ponto é esse, aquele, acabou. Eu coloco, eu ponto item 1, 2 e 3, é isso daqui, acabou. Praticidade. Exatamente, eu sou adepta a isso. Eu só não sou adepta, às vezes, a florear, que eu vejo no Visual Law algumas Tem umas pessoas que você não consegue entender, né? floreando de uma forma que fica prolixa, visualmente falando. Então, aí eu acho que tem essa questão. Se a gente criar, talvez, ali alguns, né, um padrão, uma questão... Eu penso o seguinte, uma boa petição fluida, uma leitura fluida, é aquela com a linguagem simples, objetiva e assertiva. Isso, eu vejo colegas, escrevi 20 laudas, 15... A primeira coisa que eu falei pra ele, a tecnologia, mais uma vez, a gente trabalha com modelos, ninguém aqui é besta, tá? Ponto. Ninguém aqui é besta. E outra coisa... Você acha que um cartório com um trabalho completamente maçante, excesso de processos dentro do judiciário, ele vai parar para ler a tua petição de 20 laudas? Nunca. Por que você também não dá uma facilidade? Eu estava no seu escritório quando? Tem umas 2 semanas, a gente estava conversando disso daí. Que eu falei para ele, Danilo, você falou para mim, eu me manifesto no processo por... Cota. Por cota. Eu falei, sério, processo Danilo? digital e eu me manifesto por cota. É por cota, não tem essa, é por cota, fulano de tal, ao juízo tal, folhas tal, é isso, acabou. Acabou. Eu comecei a fazer isso daí. E eu falo pra todo mundo, você vai fazer uma petição, pelo amor de Deus, 10 laudas, 8 laudas, Não. abre os tópicos, coloca lá e acabou. Você vai facilitar uma leitura do cartório, você vai facilitar pro seu cliente, você vai ganhar um tempo tremendo. Porque eu tô falando pra você, difícil as pessoas lerem do começo ao fim. Geralmente é fatos, vai lá no pedido e vê o que tá constando ali. Pegando o seu gancho, acho que o Visual Law, ele trará uma grande inovação. Sim. E a gente vai ter um andamento melhor nos processos. Eu entendo, gente. Hoje eu tô com um agravo lá no TRF. O Dani tem quase 1 ano o agravo. Nossa senhora. Eu diligenciei. E o TRF é difícil, hein? Eu diligenciei lá. A gente ainda tá ajudando. A gente ainda tá julgando, né? Tá com a pauta ainda de 2020. Meu Jesus. Pandemia. A gente ainda tá na pandemia. Eu falei, se meu cliente morre no caminho. Eu conversei um dia no hotel com o cliente. Falei, cara, o Estado pode ser responsabilizado. Não sei o quê. E eu escutei isso, tá? Mas qualquer coisa faz uma... Eu falei pro você, faz uma reclamação no CNJ. Olha isso. Falei, não, no CNJ não, eu vou além, eu vou na Convenção Interamericana. Isso mesmo. Porque isso daí é uma responsabilidade, isso é um aspecto geral, uma responsabilidade do Estado. Isso é um tapa na cara da sociedade. É uma responsabilidade do Estado, né? Porque se você quer ir para iniciativa pública, é um direito seu, os méritos, mas a gente está na iniciativa privada, né? Profissionais liberais, tá muito difícil isso. Sim. Você, um agravo, 1 ano pra julgar um agravo. Não, eu tenho MS no TRF que eu tenho que ficar brigando pra julgar liminar. Mandado de segurança. Um MS, meu povo brasileiro, mandado de segurança gravíssimo ali com uma liminar. Eu fico ainda, e você tem que ficar batendo, o que falávamos antes. A gente tem que ficar indo lá, quero falar o juiz não tá hoje. Não tá. Cadê o juiz? Tem que agendar. Manda e-mail, doutora, manda e-mail, liga pra... Aí você fica todo dia insistindo. E o cliente fica num certo desespero, porque ele precisa, é um servidor público, ele tá precisando ali daquela resolução e não tem. Então, acho que pra até fechar da questão, respeitados, porque a gente também não pode se perder no direito. Sim. Às vezes fica uma coisa muito prática e aí, às vezes, o que precisa ser dito do processo, do ponto X, onde a gente vai ter que bater ali, não é dito. Então, precisa ser dito, então a gente precisa manter esse equilíbrio. Mas quanto mais prático for... E, falando só pra dizer, essas razões finais que eu falo pra vocês que são super objetivas, eu já tive razões finais praticamente copiadas em sentenças e acórdãos. Entendi. O juiz, quando quis fundamentar, ele aproveitou ali, ele deu aquela aproveitada. Tá bonito aqui e tal, o jogo. Isso me demonstra o quê? Que vai dar certo. Olha como que eu tô trabalhando o meu poder de convencimento com o julgador. Porque eu tô sendo objetiva. Às vezes o colega que foi prolixo,
perdeu só por conta disso. Ó. E assim, não tem necessidade de você ficar falando, né? Não há tempo. Meu, vai cirúrgico. Vai direto, né? Eu acho que, eu não sei se nesse dia que eu tava comentando com você, que você foi lá no escritório, ou foi com outro colega que me ligou, acho, com alguém eu tava falando, ele falou assim, eu fiz um HC e tal, 12 páginas e tal. Eu falei assim, meu irmão, HC é 5. No máximo... E olhe lá. No máximo, exagerando, se for uma tese um pouquinho mais detalhada, Sim. 8 páginas. Fora isso, não tem que ser HC. Passou. Não tem que ser HC, é igual o MS. O HC Não, aqui exatamente. é o seu MS. Entendeu? É o meu, exatamente. Não, é HC. Se é HC, habeas corpus, é urgente, eu preciso, é agora, é objetivo. É isso. Acabou. Você trouxe um assunto interessante. Nós tivemos um pacote anticrime que entendo parcialmente que houve uma evolução. Seria necessário agora a gente ter uma reforma no Código Penal? Não, mas a gente precisa de um CPP novo. Com um CPP novo também, Danilo. Com um CPP novo. CPP uma lei de novo. execução também. Hein? Não. Esse Quer mudar o tema? Porque aí eu volto a falar, eu não atuo tenho pouquíssimos casos de direito penal, mas a lei de execução, ela é injusta. Não, é tudo de 1900 da minha Guaraná concepção, com rolha, ela toda a década de 40. Há lacunas ali Nossa. que você vê, vou entrar com a grave execução. Você vai lá, coloca o artigo, tem o direito, preencheu os requisitos, indeferido. Mas peraí, como assim? Eu tô explicando aqui. Sim, tá na lei. Sim. Tá no artigo tal. Você marca o artigo, você coloca o número do artigo lá e você vai lá, tá indeferido. Põe um pisca-pisca. Põe um pisca-pisca. Por isso que hoje em dia a gente que atua nessa área, a pior injustiça que tem hoje, ela tá no Poder Judiciário. Quantos casos você vê, condenações, eu tava até estudando em direitos humanos isso daí. Você vê o Estado brasileiro... Nossa, é recordista. Em condenações. A maior injustiça que tem hoje está no Poder Judiciário. Aí você vê depois de 20 anos, 25 anos, essa pessoa que foi presa injustamente, é comprovada a liberdade dela. Detalhe, aqui nós não temos a pena de morte. Ainda bem. Salvo as exceções lá previstas na Constituição. Por enquanto, né? Porque do jeito que a coisa... Por enquanto. Agora, você imagina num Estado americano... que a pessoa, ela é sentenciada à morte. Sim. Ela é sentenciada à morte. E depois descobre-se... Um erro judicial. Um erro judiciário. E já temos casos. Há casos de erros gravíssimos. Sim. A maior injustiça que tem é no Poder Judiciário. Porque quando ocorre esse trânsito em julgado de uma efetiva condenação, uma sentença condenatória, a gente só vai conseguir discutir através de uma via, qual uma revisão criminal, desde que haja fatos novos, corrija-me, fatos novos, ou houve uma sentença, um acordo ali contra a prova dos autos. Então a maior injustiça que tem hoje é no Poder Judiciário. Eu não vejo hoje como uma outra via. Percebe? Por isso que eu falo, eu gosto do Danilo, porque se o Danilo vai lá, briga, arruma confusão, você também, vocês vão lá e pá, eu fico olhando e falei, meu, que isso, cara? Brigar confusão. É conosco, arrumar confusão no tribunal do júri uma vez, Danilo. Eu sempre pego o sapato solado de madeira. A galera pega. Reduz um minuto essa história pra gente. Conta pra gente aí. Sapato com solado de madeira. Olha o que esse cidadão fez. Conta. Eu tenho o hábito de usar um sapato com solado de madeira nos tribunais. É de propósito. É proposital. É proposital. Eu uso de propósito porque aí, enquanto o promotor tá falando, eu não gosto de ficar parteando o promotor. Porque eu gosto de falar, não gosto de ser aparteado. Então eu não faço a mesma coisa. Mas se você tá vendo que o promotor tá indo bem demais, você pode deixar o cara fluir. Você tá vendo que ele tá convencendo o jurado, não deixa fluir. Aí o que eu faço? Eu levanto e ando na plenária. Meu Deus. E o sapato com solado de madeira, quando bate no piso, ele faz barulho. Sim. Entendeu? Então é proposital. Ele é pra distrair. Chama atenção, pra distrair o jurado. Sabe que essa técnica é uma técnica que os enxadristas usavam nos campeonatos mundiais de xadrez, quando podia fumar dentro dos ambientes, e eles fumavam o charuto, e tinha um que segurava a cinza, que ela vai, porque naturalmente a cinza vai caindo, e ele ia fumando e jogando, e aí o adversário ficava observando, que ficava torcendo pra cá, será que vai cair? Não vai cair? Não vai cair, vai cair aquela cinza, o que vai acontecer? E ele distraía o adversário do jogo de xadrez. Olha que São estratégias, tudo estratégias. Vocês defendem que o tribunal do júri, ele é técnico
completamente técnico, que eu já pude divergir nisso daí, ou você acha que efetivamente tem como a gente pode falar, uma encenação ali? Eu gosto do tribunal. Eu vim aqui como entrevistado, mas ele tá nos aproveitando o entrevistando. gancho. Eu tô gostando dessa bate-bola. Eu que não atuo no tribunal do júri, acho que é o tribunal mais democrático que existe. Eu acho que outros casos poderiam também ser levados a júri popular. United States of America. Total. A Constituição americana, corrija, mas a gente conversou ali, é de, salvo engano, 1796 ou 94? Não. 1700, acho que alguma coisa assim. Eu não lembro de cabeça. Eu não lembro Eu também, acho, mas depois pesquisa, enfim, eu acho que é é 1796. Quantas constituições nós tivemos aqui no Brasil? Ah, já tem Quantas? Cacetadinha. Quantas? Temos, ó. 5? Não, tem mais. Eu não tenho de cabeça. Eu não lembro de É, cabeça, bom, mas já foram 6 a várias. 8 aí, mano. Seguramente Vou não é a fazer a primeira. 64. São 7 ou 8? São 7, 7. quase 7. 7, acho que são 88. 7. É que tem antes da como a gente falou, Será que República. os direitos e as garantias, elas são respeitadas ali mesmo, como está redigido na Carta Magna? Por que a aplicabilidade disso em outros países é um sistema que ele tem uma maior eficácia nessa aplicabilidade, uma maior segurança do que no Brasil? Uhum. É nítido isso daí. Quantas vezes você já se deparou com um cliente? Cara, ó, inocente, tá? Inocente. O cara completamente espancado. Quem fez isso? Exame de corpo de delito, de um cara que foi praticamente espancado, não consta nada. É o cara todo arregaçado. Tropeçou, né? Ah, não, caiu aí, essas coisas. Sabe como é, né, doutor? Sabe como é, né? Ele saiu correndo na hora da prisão, tropeçou na guia e se ralou todo. Detalhe, uma pessoa que é inocente, Uhum. que não fez nada, o Danilo sabe disso. A gente conversou outra vez, hoje o sistema prisional, a maioria ali, esmagadora, são negros, Sim. são pardos. Sim. Então, existe um aspecto social por trás disso Sim, daí. A sim. gente sabe. Sim. A gente sabe disso, a delicadeza que é lidar hoje com o direito penal. Uhum. As pessoas, elas julgam os demais, muitas vezes pela aparência. Tá errado isso. Sim. Tá? Tem um colega nosso, Lambroso revive. que ele foi vítima aí de uma abordagem, advogado também. Né? Ele sempre falou, pô, eu sofri um preconceito grande, porque eu tava num carro bom, bem vestido pela minha cor negra. Ele falou isso, você sabe quem que é? Uhum. Ele falou isso uma vez, quando ele se apresentou, identificou, né, procedeu à liberação dele na hora. Olha. Então você vê que é um aspecto delicado hoje. E na rede social, isso vai... Ela fugiu de um padrão normal e se tornou muito inseguro. Uhum. Não só isso, mas você vê que tem várias pessoas que vão lá, comentam, xingam essas coisas. Tem, nossa. Eu acho que o que a gente tem que fazer é nivelar o princípio da igualdade. Nós vamos nivelar e todos terão um julgamento justo. Se você for culpado, você tem depois aí o duplo grau de jurisdição. Sim. Entra com recurso de apelação depois. Eventualmente uma prova nova que você tem uma revisão criminal, a depender do caso. Mas do jeito que hoje o direito ele vem sendo aplicado, ele deixa nós, advogados, muito triste, porque não tem uma coisa mais revoltante que um advogado ele está constituído e municiado de provas e no final ele tem um cliente condenado. Ou ele perde um processo. Eu não atuo só no penal. Atuo no empresarial, atuo no tributário, algumas demandas trabalhistas eu também atuo. Direito civil eu atuo bastante também. Às vezes teu cliente lá, empresário, tá certo e ao final, né? Ele recebe uma condenação. Sim. Mas você sabe que tem, às vezes, cliente, empresário, que ele sabe que ele não fez aquilo, tá acontecendo uma ação e ele fala, vamos fazer um acordo? Mas como? Você não fez? Não, a gente vai lutar até o final. Se você assinar um acordo, você é uma confissão. É uma confissão. E assim, ele fala, porque às vezes ele fala assim, eu não sei o que vai acontecer lá na frente, eu não sei quais os prejuízos que isso vai me causar. A segurança jurídica é tanta, né? Exatamente o que nós falávamos. Ele fala, não, calma, tem coisa que a gente tem que lutar até o final também. Vamos lá, vamos lutar. A gente, quando tem que incentivar o acordo, a gente incentiva. Quando não tem, a gente vai lutar, porque a gente foi feito também para trazer essa sensação de justiça, porque, na verdade, acho que o que está causando tudo isso, essa liberdade das pessoas também de condenar nas redes sociais, é porque elas não acreditam mais no judiciário. Não sei se vocês partilham
E até nessa linha aí, Odu, você acha que, como você já falou, bem mencionou no começo, né? Que a internet não é terra sem lei, né? Mas você acha que esse excesso de racismo, de preconceito, de xingamentos, de violação à honra das pessoas nas redes sociais, especialmente no extinto X, né? Ali era terra sem lei. Ali, Terra né? sem lei. Não, o Twitter é banalização, coisa de maluco, né? Até porque no Twitter é muito comum a gente ver as pessoas terem um perfil, né? No X, né? Terem um perfil com uma denominação que não é o nome dela e uma foto que também não é a foto dela, né? Então, assim, você acha que essa questão de ter esse excesso de violação aí de direitos à honra, imagem por aí afins, se dá justamente pela falta de legislação, ou você acha que é porque nós, como sociedade, não evoluímos? Primeiro, a falta de legislação, ela faz com que essa máquina digital ela funcione de uma maneira desordenada. E segundo, as pessoas estão doentes. Uhum. As pessoas estão doentes. Nós nunca tivemos hoje no país pessoas com ansiedade, depressão, transtorno de bipolaridade, e muitos profissionais, psicólogos, conseguiram associar nos estudos que a rede social ela tem um nexo para com essas enfermidades que as pessoas estão desenvolvendo. Nós somos recordistas mesmo. O Nós Brasil é somos. recordista em ansiedades. Ansiedade. Eu sou um cara ansioso, eu distribuo uma ação, eu fico toda hora entrando no processo para saber o andamento. Olha só. Para você ter noção como funciona. Eu sei né? como que é. E pegando essa brilhante pergunta que você fez, o que eu acho interessante na rede social? Segue economista, psicólogo, empreendedores, pessoas que têm aquela opinião, mesmo que haja divergências enormes do que a gente está conversando, uma ideia contrária faz com que você reflita se você tiver uma capacidade psicológica boa para você receber uma informação diversa. Perfeito. Né? Mas nas redes sociais parece que não, eu estou falando isso, é isso. Não, peraí. Quem escreveu? Eu quero a fonte, eu quero o artigo. Isso, e a pessoa. Né? Eu sempre falo, aquele livro Mindset da Carol Dweck lá. Sim. Danilo, esse livro é sensacional. É sensacional. Eu tô falando de uma psicóloga de Stanford que escreveu um livro brilhante e ela explicou porque as pessoas hoje elas estão estagnadas. Um mindset fixo, né? Você acha que você não é capaz de fazer isso. Quem disse que você não é capaz de fazer isso? Alienação, né? Quem disse? Alguém aqui nasce advogado? Não, mas... Eu denomino como síndrome do cachorro vira-lata. Você estava falando disso ontem, né? Eu sempre falo isso. Então, a pessoa que ela enriquece, ela vai atrás da informação, ela fica com uma base diferenciada. Eu não estou jogando assuntos aqui, eu estudei para saber o que eu vou falar. Sim. Até que ponto eu não sei, vamos analisar qual que é a minha opinião no cenário, como que hoje o judiciário vem se comportando com isso, como que hoje alguns profissionais estão atuando nessa área, eles estão com essa postura, e eu chego só a uma conclusão, é carência de informação. Sim. É carência. À medida que um cliente senta com você, doutor, o que eu posso fazer? Sim. O que eu não posso? Sim. E se eu fizer? Mais ou menos, qual que é a minha previsão? Isso. Qual que é a pena? É concurso formal? É concurso material? Sensacional. Mas eu acho que isso tudo do que você está falando está conectado a um problema que hoje a gente enfrenta, nós seres humanos, humanidade, não só o brasileiro, a humanidade, que é um problema do maior ativo que a gente tem hoje, que não é mais dinheiro, é tempo. Tempo. Eu acho que hoje... Mas eu falo isso para os meus alunos há anos, hein? Que então, o nosso bem mais precioso é o tempo. É o tempo. Então, assim, que nem você estava falando dessa questão das doenças que nós temos hoje, e temos 3 principais doenças conectadas ao tempo. A ansiedade, que é quem se preocupa com o futuro. Isso. A depressão, que é quem se preocupa com o passado. E a procrastinação, para quem está preso aqui. No presente. São 3 doenças mentais conectadas ao tempo, certo? A rede social, ela tá conectada ao tempo, porque a pessoa entra na rede social e começa a ver uma vida que fulano, um amigo, um primo, um tio, enfim, ou um conhecido. Dopamina. E o cara vivendo. E assim, então, tem a realidade da rede
E a realidade real, né? Mas as pessoas estão se viciando. Eu estava anteontem vendo um vídeo, uma pesquisa muito interessante. Por que que as empresas estão mandando embora pessoas da geração Z? E por que são eles hoje os maiores consumidores de rede social e o Brasil está em segundo, só perde para os Estados Unidos. E o que está acontecendo? Eles estão perdendo o gosto de serem líderes. Então, eles estão perdendo o gosto de querer crescer dentro das empresas. Como que as empresas hoje estão tendo que lidar com isso? O primeiro momento é o seguinte, começa a recontratar pessoas da geração X e Y, que são pessoas com uma idade mais avançada, que anteriormente eles não contratavam em determinados cargos, ou eles estão sendo convidados a reinventar, ensinar essa geração a ter mais contato visual, porque eles não têm. Isso, olha, a gente está com uma geração que já é consequência, porque são os nativos digitais das redes sociais. E aí voltamos no primeiro assunto, não temos legislações nem para o que está acontecendo e como que essa geração vai ser os provedores da nossa nação e das nações, porque uma hora os baby boomers vão começar a parar de trabalhar. E como é que vai ficar a economia? Também porque essa falta de regulamentação para as redes sociais, que volta naquele assunto, liberdade de expressão ou controle, não, de forma nenhuma controle vamos dizer, educação, talvez, no uso das redes, não sei, o que vocês pensam? Eu acho que educação. Muitos profissionais, inclusive da área jurídica, estão se aposentando. Falávamos disso. O nosso café tá sensacional. Tá. E a gente falou sobre isso, acho que no primeiro ou no segundo podcast, sobre isso também. Que a episódio. Tem que fazer uma inserção desse pessoal, a advocacia da velha guarda. Advocacia sênior. Por que sênior? A famosa velha guarda. Eles não sabem lidar com a tecnologia. Eles não sabem, eles não têm aquela aptidão, uma notificação extrajudicial online. Como que eu vou fazer uma assinatura do certificado digital, salvo o sistema lá, protocolar uma petição, alguma coisa. Então, muitos profissionais, eu cansei de ver pessoas pedindo, me ajuda aqui, eu preciso um PDF, eu preciso fazer isso. E eles estão abandonando a advocacia porque não sabem lidar com a tecnologia. Imagina daqui 10, 15 anos como vai ser a tecnologia. Sim. E sabe por que eu acho que eles não estão aprendendo? Não é porque eles não são capazes ou nada disso. A gente até falou sobre isso. Eu acho que a forma de ensinar as gerações é muito diferente. Aí eu falo como educadora. Ensinar a nova geração é diferente. A geração X, a geração Y, Z, os baby boomers, seja qual geração for. A gente tem que saber um método correto para ensinar. Porque eu não posso ensinar uma pessoa, um nativo digital, a mexer num aplicativo determinado da mesma forma que eu ensino um baby boomer. Então, isso é uma coisa que tem que ser vista também pelo processo educacional, porque não está sendo visto. Qual é a eficácia hoje da prova digital? Isso é outro debate, né? Qual é o processo hoje de edição que nós temos nas provas digitais? Eu já fiz muita ata notarial. O STJ se manifestou recente sobre print de WhatsApp, né? Simplesmente um print com número no WhatsApp, gente, não basta. O processo de edição, né? Hoje você tem aplicativos que você edita. Quando você leva isso para uma ata notarial, um tabelião, ele tem acesso hoje a um telefone para redigir, para materializar aquilo numa ata e dizer, olha, isso aqui é verdade, eu atesto, estou assinando. Mas isso é caro, né? É caro fazer hoje uma ata. Imagina, dependendo da quantidade de conversa, é muito caro. É muito caro. Porque pagou por página a ata, por página. É muito caro. Por isso que nós estamos carecedores. A tecnologia avançou, mas as peculiaridades, elas estão com uma lacuna. Vocês podem estar divertindo aqui, a gente pode estar... Eu tô tentando lembrar, porque o TJ aqui de São Paulo, ele tem um programinha que faz eu não sei se é a criptografia da autenticidade. A autenticidade da prova, do texto, principalmente do WhatsApp. Mas eu acho que isso não foi muito pra frente, né? Uma pena, nem sabia. Então, eu até tava um dia procurando porque eu ia usar isso num processo, acabei ainda não utilizando, mas eu vou atrás, depois eu trago pra vocês. Eu trago lá na oficina de inteligência artificial para nós. Isso é interessante, é um assunto muito interessante. E todos os empresários,
Os empreendedores, empresários, os influenciadores, eles precisam de até uma ideia que eu trago aqui para nós, em elaborar um curso jurídico. Ministrar um curso jurídico para empresários e influenciadores digitais. Influencers. Olha que ideia boa. Essa ideia, hein? É nossa, Estamos conversando aqui pra gente, pra gente elaborar um curso, aqui, talvez. Põe nos comentários aí, se você tem interesse. Coloca nos comentários. Nós vamos soltar se quiser, a gente faz. A gente vai fazer um curso específico para influenciador digital e para empresários, né? Vice-versa, na hora dessa contratação. Então, nós podemos amadurecer essa ideia. Sensacional. E mercadão aí. Mercado. Não, o digital é aquilo que você comentou lá fora no café, né? Você falou assim, ó, o advogado que hoje acha que dá para estar fora do digital, ele tá fadado ao insucesso, né? Ao insucesso. Isso mesmo. Ao insucesso. Ele tá fadado ao insucesso. Por causa dessa carência de tecnologia. Até conversei com a Francine ali, que eu tô amadurecendo muito também. Hoje, o advogado, ele não pode só ficar numa área. Não. E até falei para ela, Francine, eu tô pensando, sinceramente, em um pouco mais para essa área digital e aprofundar mais sobre esse assunto. Eu ainda sigo estudando, sigo meus clientes, sigo aqui vindo, né, mais uma vez, um carinho enorme vocês terem me recebido aqui com o convite. A gente está levando acesso à informação para as pessoas, porque quando você tem informação e você tem conhecimento, eu te garanto que você vai pensar 2 vezes antes de tomar uma atitude. Com certeza. E falávamos também, nesse mesmo gancho, eu sou fãzaça da inteligência artificial, mas dos perigos que também a gente precisa alertar. A inteligência artificial, ela é uma faca de 2 gumes. Faca de 2 gumes. E aí, você trazendo essa tua experiência do penal, falando dos influencers, dessa sua atividade aí nas responsabilidades, qual dica você daria para o público que talvez ainda não tenha o conhecimento, mas queira ir atrás desse conhecimento para poder, os advogados mais especificamente, né, os advogados e advogadas, para poder entrar, para poder começar? Como que você acha que ficaria legal para eles entrarem no conhecimento aí e abrangerem uma área específica, algo nesse sentido? A primeira coisa que a gente diz hoje numa consultoria: fulano, determinada empresa veio atrás de determinada pessoa para divulgação. Primeira coisa, quem é? Qual que é o ramo? O que faz? Boa. Certidão de CNPJ. Quem são os sócios? Jusce. Certidão dos sócios para saber. Às vezes você tem sócios ali que tem uma ficha. As holdings. As holdings. Você tem uma ficha ali que ele é completamente um estelionatário. Né? Ele é envolvido com atividades ilegais e ele passa isso para a pessoa. Só que a pessoa fala, poxa, eu vou cobrar tanto de public post. Nossa, é um mercado e tal. Ela vai divulgando, até que ela é surpreendida. Com a PF na porta da casa dela, japonês. Já é busca apreensão. Gente, o japonês foi preso, não foi? Então você levar informação para as pessoas que você pode, que você não pode. O que eu posso colocar num contrato para te trazer a segurança jurídica? Gente, não é que você tem um contrato, ele vai deixar a sua suposta culpa de lado. Não, ele vai minimizar este impacto, porque à medida que eu firmo um contrato com você, a gente fala muito do pacto sunt servanda, né, que vem do direito civil. Eu faço um contrato com você, eu tenho ali obrigações e cláusulas a serem seguidas. Perfeito. Né? Inclusive até uma cláusula, olha, né, eu tenho ciência que a empresa não desenvolve uma atividade legal. Imagina, eu faço um contrato no meio do caminho, ela passa a desenvolver uma atividade legal, você tem que se blindar. Isso é legal que você tá tem que se blindar. Olha, isso é muito legal, Du, porque você às vezes até se cerca. Vamos pensar que a pessoa, o digital influencer lá, ele foi lá, ele viu a documentação preliminar. É igual compra de casa, né? A gente sempre vê essa história na compra de casa. A presunção da boa-fé. E aí, de repente, no meio do caminho, a empresa foi lá e começou a ilicitamente fazer uma pirâmide financeira. Virou ali uma Telex Free da vida. Joguei pra uma. Desculpa. Então joga deixa de não. Pronto, joga de baixo. Deixa quieto, não. E aí, Du? E aí, o que você aconselha aí? O que eu aconselho hoje está sendo mais uma credibilidade maior
As pessoas estão saindo hoje de assessores, mas os assessores de influencers, eles desenvolvem um bom trabalho. Claro que aqui nós não estamos generalizando. Sim. Da mesma forma que tem bons advogados, tem advogados péssimos, contadores, enfim, e por aí vai. Mas à medida que um advogado negocia um contrato, você tem uma coisa mais profissionalizada, digamos assim, porque se do outro lado tiver com uma intenção diversa da proposta, ele vai pensar 2 vezes. Ou ele Então tem tá bom. advogado. Se você está agindo de boa fé, então nós vamos colocar aqui no papel e nós vamos assinar. Caso aconteça alguma coisa, se o meu cliente ele infringir alguma cláusula do contrato, haverá responsabilidade. Então a gente tem que ver até que ponto você está de boa fé. Hoje Legal. você tem divulgação de apostas, aí você tem hoje a lei de jogo do bicho, a lei de contravenção penal, então eu posso divulgar uma coisa e tributar, mas do outro lado, será que é legal também? Então, há um conflito. Sim. Seria até um conflito aparente de normas aqui? Por que não? A depender? É, O jogo de bicho é dependendo. milenário aqui, né? A depender? O erro deles foi nunca ter pago os 27,5%. Exato. É. Ou se for a PJ, dependendo, 12, 14%. Ainda você pode ter uma redução. Mas é um mercado, analisa aqui comigo, é um mercado que é um mercado multibilionário, tanto para a empresa, gigante, tanto para o influenciador e, consequentemente, para o Estado, pode até arrecadar mais. Porque se ele desenvolver uma atividade legal com uma empresa bacana, ele vai fazer essa movimentação na máquina e vai continuar aí. Mas, Odu, eu acho que a barreira maior que a gente tem aqui da questão da legalização é mais por uma questão cultural. Porque o Estado, a justificativa, ao menos o que eu li sobre, que nem eu estava comentando lá fora, tem ou é uma DIN ou uma reclamação, agora não me recordo de cabeça, no STF, sobre a questão do jogo do bicho, se foi recepcionado ou não, né? Se vai legalizar ou se não vai legalizar o jogo do bicho. Em resumo final é isso, né? Já tá há anos parada lá no STF, pra variar, né? Pra variar. Eles Enfim, julgam o que eles querem. o que é economicamente viável, politicamente viável, clamor né? popular, um pouco disso, um pouco daquilo. Um pouco daquilo, enfim. Né? Mas o que eu tenho visto é que a grande imposição da aprovação da legalização dos jogos, especialmente por parte da bancada mais conservadora do Congresso, é no sentido de que se a gente legalizar o jogo, corre-se o risco de boa parte da sociedade se perder. Em resumo, o cara, ao invés de pagar a conta de água e de luz dele, ele vai pegar o Bolsa X... Sim. E vai gastar no bingo, no cassino, na bet. É a história Como do VR, né? É. O VR não pode comprar bebida alcoólica. Isso. Porque, Pronto. Você trouxe uma analogia idêntica, Perfeita. Fran. Então, assim, é o nosso maior problema quanto sociedade. Só que aí a gente esbarra sempre nos... É a mesma coisa da legalização da droga. Legaliza, não legaliza, mas a sociedade brasileira não está preparada para isso e tal. Bom, aí a gente vai entrar num debate ideológico, né? Porque aí você vai, até onde o Estado deve intervir na questão da escolha da pessoa? Posso te dar um contraponto? Utilitarismo, conservadorismo, e aí? Vou te dar um contraponto tributário. O SUS é bancado pelos nossos tributos. Certo. Sim. A questão que está acontecendo, por exemplo, com as bets, já tem pessoas que estão adquirindo o vício aos jogos. Quem vai tratar essas pessoas? O SUS. As CAPs, né? Bancada pelo SUS. Uhum. O Brasil pensou nisso, porque os Estados Unidos, quando ele descriminalizou a maconha, ele não legalizou, né? Só em alguns estados, ele levou em consideração justamente o fator econômico. Eles não têm uma responsabilidade da saúde que nem chega perto, porque a saúde lá é só se você estiver morrendo mesmo, que você vai ser atendido de forma gratuita. Então, eles não têm o peso que nós temos tributário de manter um sistema único de saúde para poder levar em consideração uma legalização, uma descriminalização de um fator que vai causar o cigarro tá aí para provar isso. Eu vou mais além pegando ainda esse gancho. Eu fiz uma breve consulta uma vez na reforma fiscal, na proposta. Cigarros e bebidas alcoólicas terão uma tributação maior. Eu bati num papo com um amigo meu, falei, caramba, né, essa reforma fiscal, até que ponto esse impacto vai ser sadio para o ser humano, no geral, Sim.
né? Ela vai ser sadio ou ela vai trazer algum malefício. Ele olhou para mim e falou, mas você não entendeu. Eu falei, o que eu não entendi? Existe um aspecto político por trás disso. Perguntei qual. Se você tributar a bebida alcoólica e você tributar o fumo, o tabagismo, o cigarro, quem vai custear tudo isso daí é o SUS. Então você tem que ter um pouco de uma medida subcoercitiva, digamos assim, para um processo de conscientização do ser humano. Isso. Porque o SUS vai explodir com isso daí. A molecada aí tá fumando aquele cigarro eletrônico. Isso. Pô, eu já vi um monte de pneumologista falando. Cara, isso aí destrói. É claro que é uma coisa, não é nada a ver com política, mas é uma conscientização. Isso. É um processo de conscientização. Isso é uma exação fiscal para mitigar o uso. Eles vão fazer isso agora com a reforma tributária nos produtos que são ricos em açúcar e gordura trans. Vai ter uma tributação maior. As indústrias que produzirem esses produtos vão sofrer uma exação fiscal maior, uma tributação maior. Então, para mitigar o uso. Aí, e aí, são danosos à saúde. Aí, Fran, não era nem a intenção do tema vir pra esse não, mas foi legal que veio, por isso que eu adoro o podcast. Gente. Porque a gente começa... a gente joga na mesa e a gente começa com um propósito, e aí quando o diálogo flui, ele toma caminhos distintos. E aí, foi bom que você trouxe essa questão, o Du e você, o Du falou da questão do álcool e do tabaco, você da questão dos alimentos com excesso de açúcar e gordura trans. Aí, ambos falaram o quê? Haverá um aumento da carga tributária, porque o impacto que traz no SUS e tal. Aí, você que está aí, do outro lado da tela, por gentileza, seja um cidadão crítico, mas seja um cidadão crítico. Imparcial. Isso, imparcial. Olha a palavra, imparcialidade na crítica. Se livre da sua paixão política e não vá às redes sociais compartilhar memes sem antes observar. E aqui é um pedido do fundo do coração. Não vá você meter um comentário falando assim, esse doutor Danilo é canhota. Não é isso. Não é isso. Até porque quem me conhece sabe qual é a minha ideologia política, qual não é, enfim. Mas o que eu quero aqui, aproveitar esse microfone que o Rafa aqui com muito carinho me disponibilizou aqui, é que criemos mecanismos brasileiros e brasileiras politicamente críticos, ao fundo de que, aqui até abraçando aqui a Francine, publicista nata, a Constituição tá lá no comecinho, ela fala, todo poder emana do povo. E esse poder ele é utilizado através dos seus representantes, que são, numa linha final, deputados, senadores, vereadores, deputados estaduais ou federais. Né? E os membros executivos é só quem aplica. Mas o que interessa é o poder legislativo, quem cria lei, quem determina, né? Então, o que eu quero dizer a vocês, né? Depois dessa introdução. Uma grande introdução. Tô até curiosa aqui, gente, pelo amor de Deus. Eu quero dizer a vocês é o seguinte. Vai falar. Eu vou falar. É porque a gente tem que fazer toda uma exortação inicial para poder entrar no ponto. É que assim, quando você fala em aumento de carga tributária, você, obviamente, gera uma revolta porque a gente já paga imposto pra caramba. A gente já paga imposto pra caramba, certo? Então, assim, a nossa carga tributária é elevadíssima. 22% sobre o nosso PIB. Exato. Então, só que assim, a gente não pode enxergar só a carga tributária isoladamente, né? Vocês acabaram de falar. Pô, vai aumentar o imposto na bebida, vai aumentar o imposto no tabaco, vai aumentar o imposto nos alimentos com alto excesso, alto teor de açúcar e gordura trans, porque haverá um impacto no SUS. A gente precisa entender a lógica final, né? É igual, aumentou o imposto, igual o povo fala, aumentou o imposto da brusinha da Shein, né? Mas peraí, gente. Tirou a isenção da minha blusinha. Então, é porque assim, a gente precisa estimular o produtor brasileiro. Tô até chorando. Sabe? Pô, doutora Francine tá até chorando aqui, ó, com esse... O empresário brasileiro, porque assim, eu compro muita coisa da China também. Eu fiquei pé da vida com o aumento da tributação. Mas a gente tem que analisar num viés contrário, que assim, eu preciso estimular o comércio e a produção nacional, sabe? Sim. Então assim, não era nem o tema, mas já que veio, eu precisava... desopilar meu fígado, eu precisava abrir meu coração e dizer sobre isso. Mas peraí,
agora tributariamente falando aqui, depois o Du também fala conosco. A gente tem, claro, um desincentivo nesse sentido, mas a gente tem que lembrar que a indústria brasileira não produz tudo. Ela não é autossustentável, ela não produz tudo. E, claro, eu sou a primeira incentivadora à defesa do que é brasileiro, o que é nosso, a gente tem que cada vez incentivar mais ainda. Só que a gente também tem que ter um equilíbrio, porque assim, às vezes há um desespero pro aumento da arrecadação e a troco de quê? A Europa hoje ela tributa 33% do PIB sobre consumo. O Brasil é um dos maiores tributadores sobre consumo. E aí o que vai acontecer? Só que ela te dá o serviço de saúde, educação, ela te dá uma contraproposta. O que o Brasil, como o Brasil está planejando, como que isso vai acontecer? Nosso problema é um ralo. Eu acho que o nosso maior problema, Fran, é um ralo, e aqui a gente vai entrar num tema do outro programa. A gente tem um problema que é um ralo grande, gigante, enorme, batizado de corrupção. Acho que o nosso maior problema é esse, sabia? Porque assim, a gente arrecada muito e eu acho que a gente perde a oportunidade de entregar um serviço público de qualidade, sim, especialmente por causa da corrupção, sim, sabe? E má administração. A gente desperdiça muito. É que a má administração tá correlata à corrupção. Aquela história do proposital. Essa reforma tributária, olha que coisa simples seria. Coisa simples. Eu vou te dar um exemplo. Fale. Há uma proposta de aumento de TCMD. Sim. Né? Já foi aprovado. Atuo bastante holding familiar. Ixi. Por que as pessoas estão optando por fazer hoje uma holding? O que é uma holding? Qual é explica pra galera. Qual que é esse nome? Até pegando todo esse gancho que a gente está falando, o que é uma holding? Você abre uma pessoa jurídica, você tira o que você tem de bens no seu CPF, coloca dentro desse CNPJ, né? E a gente fala que tem a célula cofre, as células de operação hoje, justamente para que haja uma diminuição do imposto e você blinde toda a sua família. Sim. De um possível inventário. Você já consegue estar fazendo uma doação. É lindo, Nossa, é muito dentro da holding. Inclusive, você consegue desmembrar uma filial. Se você mexe com imóveis, você consegue fazer uma filial dessa holding. Sim. Tá? E você consegue receber os aluguéis dentro da holding. Sim. E, consequentemente, você pagará menos impostos. Sim. Do que você pagar aí a depender 27,5% aí hoje de imposto de renda contra 14%. Então você mostra hoje para um cliente isso daí. Vou mais além. Você que é um influenciador, você abre hoje uma empresa. A minha empresa é uma prestadora de serviços. Né? Você não tem hoje uma atividade regulamentada, mas você pode estar atuando dessa maneira também com as regras do Código Civil. Você abre hoje uma empresa. E você mesmo, dentro da sua empresa, você pode estar fazendo um contrato de prestação de serviços, sim, consequentemente, com uma tributação menor. Muitos não sabem. E é isso. E muitos não sabem. Planejamento empresarial. O ISS, exatamente. Planejamento empresarial. Você vai abrir o quê? Eu entro no... E tem empresas que entram no lucro real. Sim. Outras entram no lucro e às vezes compensa. Presumido. E às vezes compensa. Aí é que tá, Fran, mas é carência de informação. Exato. As pessoas não sabem, as pessoas acham que é lá, vou divulgar isso. Quanto você cobra? Eu cobro... Tem um vizinho meu, que eu não quero falar o nome. Ih, olha lá. Aí ele vai saber quem é. Quando você falar, ele meu vizinho, hein? Só tem 2, só. Soube. Um public post dele, a depender, é 120 mil reais. Olha lá. Um public post, só que ele traz resultado. Ele traz resultado. Não tem como. Certeza de... Indiscutível, porque sabe trabalhar. Sabe fazer. Então, entende que é um mercado... Sim. Promissor. Bilionário? É. Então, é o que eu sempre falo, consulte um bom advogado, procure um bom advogado para te prestar assessoria, para que você não seja surpreendido lá com uma citação, uma busca e apreensão, um sequestro de bens, que eu te garanto uma coisa, vai doer depois que você vai ter que gastar de honorários. Olhem lá, eles vão falar para vocês, vai doer depois quando o problema chegar. Por que não você impactar e diminuir este problema? Sempre é mais caro, né, Du? Sempre é mais caro. Vamos administrar o problema. O que aconteceu, o que pode, o que não pode. Evitar o problema. Evitar é difícil. O que pode acontecer? Eu estou amparado. Eu estou resguardado. Sim, veio um problema de 0 a 10, não vai ser 10. Não, e assim, vai ser 10. Essa prevenção faz com que... essa prevenção faz com que, se amanhã ou depois estourar uma operação
Eu adoro os nomes Snappers. da PF, né? Os nomes da PF. Deve ter um setor só pra dar nome, né? Qual que foi o nome dessa? Eu não lembro o nome dessa. Pô, eu vou pegar aqui. Pega, aí. puxa pra gente. puxa pra Enquanto gente. eu falo aí, puxa aí. Então, assim, se você puder evitar, quando deflagrada uma operação, né? Você puder... A polícia vai bater na sua casa, busca apreensão, tranquilo. Pode levar meu celular, pode levar meu notebook, pode revirar minha casa. Tudo liberado. Tranquilo, leva. Eu não devo nada a ninguém. Fique à vontade. Lindo. Faça seu trabalho, senhor policial, né? Não é o Que japonês. tem que fazer, tem que fazer o Tem que trabalho fazer. mesmo. O Tem, trabalho, tem. o trabalho da polícia é investigar. Qual que é o grande objetivo, né? Como o próprio Eduardo disse. Se você se precaver em buscar um profissional, né? Inclusive agora até, além das certidões padrões, vai ter que tirar uma certidão do servidor criminal, né? Então quando vocês estavam falando, eu falei assim, nossa, acho que é importante a gente puxar, quando você vai puxar lá a certidão do Integration. Integration. Ó, Isso é Então- maravilhoso. 19 mandados de prisão e outros 24 de busca e Uau. apreensão. Ó, realmente. Agora vai ter que puxar uma Tá certidão de conectado. servidor criminal. Tem uma pergunta. Correto. Então, Tem uma pergunta de olha. processo penal. Ah, Será que a busca e a apreensão ela vem cumulada com o mandado de prisão ou não? Como que está hoje o órgão, o julgador, quando ele autoriza hoje um mandado? Será que necessariamente a gente pode só fazer a busca e a apreensão ou a gente pode cumular ele com um mandado de prisão? Porque pelo que eu analisei, praticamente todos vieram com Com o um mandado de mandado de prisão. prisão. Por que não só a busca e Eu a ia falar, apreensão? porque o que eu vi foram, acho que todo. Por que tudo, não só a busca e a apreensão? Não, vou colaborar, tá tudo aqui. Você falando isso daí, Edu, eu Culpa dos lembro... políticos. Eu lembro um caso... Eles ficavam jogando os papéis. Só o como é que fala? Aquele picador de aquele papel, ó. Eles A já milhão. desesperados já lá. Assim, eu lembro que uma vez eu peguei um caso de tráfico internacional, Justiça Federal aqui de Guarulhos até. E assim, eu fiquei admirado com a postura da juíza do caso. Porque assim, o delegado federal pediu busca e apreensão e paralelamente prisão temporária de todos os investigados. Uau. E Qual aí, crime? Tráfico internacional. 30 dias, né? Parada hediondo, né? A prisão 30 por 30. Isso, 30 por 30. 30 por 30. Aí, a juíza deu uma decisão fantástica e, assim, ela deferiu algumas prisões temporárias e onde ela deferiu prisão temporária, deferiu a busca e apreensão, mas para outros, ela só deferiu a busca e apreensão, indeferiu a prisão temporária e justificou porque ela indeferiu, porque ela entendia que não havia indícios mínimos de autoria naquele caso. Então, portanto, eu vou deferir a busca e apreensão para que, se na busca e apreensão você encontrar indícios do envolvimento... Fomos comice delicti aí, Dani. Aí você renova o seu pedido de temporária, que aí sim eu concedo. Então, assim, mas uma decisão muito bem fundamentada. Então, assim, eu acho que o problema que a gente enfrenta hoje, e aí isso aqui ficará, obviamente, para um próximo podcast para se debater, é a espetacularização da justiça penal. Acho que é um problema que a gente enfrenta hoje, que ficaria tranquilamente um debate para um próximo Programas episódio. sensacionalistas ajudam isso. O né? maior respeito à promotoria de justiça realmente tem que investigar. Os delegados têm que investigar mesmo. Sim. Tem que investigar, mas algumas questões não há uma efetiva necessidade em você prender, investigar e depois você conclui que Não tinha nada. não tinha nada e você solta a pessoa. É. Imagine se nesse caso aqui da operação Integration, nesse caso, prova-se a inocência. O que você faria como advogado da pessoa? Toma indenização. O que você faria? É indenização por danos morais. Hoje eu estava conversando com um colega meu que o processo penal na antiguidade era muito legal. Tinha um determinado crime e a família tinha o direito de investigar Olha isso. como ocorreu esse crime, coletar fatos, coletar provas. Isso é há muitos e muitos e muitos anos. Olha o avanço que a gente teve. Sim. Eu já vi casos de famílias que levaram imagens para a polícia. Tem também. Isso aí você pode. Porque, Tem casos. inclusive, que provaram a inocência Sim. porque eram outros, porque não era a pessoa que deveria estar lá, enfim, né? Mas Você tem regras hoje até Inusitado, numa né? Não interceptação telefônica.
né? A gente sabe que tem que ser precedida. Hoje existe a reserva de jurisdição. Obrigatoriamente há a ordem judicial para determinar a interceptação telefônica. Mas o réu, no caso, ele pode se valer de gravações sem a ordem judicial, desde que seja utilizado para a defesa. Tá lá na legislação. Que aí é escuta ambiental. Escuta ambiental, palavra correta, palavra técnica. Escuta ambiental. Existe um problema, até um problema de interpretação, às vezes, que se enfrenta por parte de alguns colegas do Ministério Público, né? E às vezes até do Judiciário. Que sutileza. Que eles não sabem distinguir o que é interceptação telefônica. Escuta e gravação. Escuta e gravação. Escuta e gravação. Entendeu? Não sabem. Então, assim, vai dar uma lidinha, vai dar uma estudada, sabe? Tem muita gente boa escrevendo sobre isso. São muitas nulidades. Muitas. E aí onde a defesa... Nulidades. aí onde a defesa, né? A defesa bem preparada, a defesa técnica bem preparada, consegue a anulação de um processo, né? Mas, enfim. Você sabe que outro dia eu fui consultar um inquérito na Polícia Federal e restringiram o meu acesso. Ah, doutor, mas por que estão restringindo? Não, porque ainda há não está materializada a escuta telefônica. E peraí, já foi materializado? Não, ainda não foi. Ok, então eu tenho essa restrição. Mas é uma situação... Como é que eu posiciono um cliente? Eu preciso acessar o inquérito. Sim. Eu estou contando para acessar o inquérito. Preciso ver o que está acontecendo. Mas o STF tem esse entendimento de que se a cautelar não foi finalizada por uma questão... E aí eu até concordo. Existe uma coisa também, lógica, porque é o investigativo da polícia. Você não pode acessar o que está guardado sobre sobre sigilo, digamos, ali. Sigilo, uma investigação aí em andamento. Era exatamente essa palavra que estava... Porque segredo de justiça é na fase judicial. Sigilo é na fase investigativa. Então, se está sob sigilo e não foi concluída aquela cautelar, a defesa não tem acesso. Tem acesso ao inquérito. Sim. A cautelar corre em apensado. Em apensado. Você vai ver todo o inquérito, mas a cautelar não. Mas a cautelar encerrada, ela tem que ser apensada ao inquérito e a defesa tem que ter acesso. Súmula vinculante que nos garante isso. Né? Você imagina, hoje é 6 de setembro de 2024. Você imagina em um ano o que vai acontecer nesse mercado. Sim. Nossa. Quantas pessoas famosas serão presas? Quantas pessoas serão presas? Cautelar, como o professor Alexandre falou, esqueci o sobrenome dele lá. Chegarás um dia, vai ser O padrão. Zamboni. Ele mesmo. Zamboni, Ele eu mesmo, sigo ele gosta. É bom. ele, Meu parecer dele, nossa. Ele é muito top. Formidável. O parecer que ele dá nos casos. Até eu que não gosto de direito penal, eu sigo ele. Processo penal. Peraí, você é doutora. Sou doutora. Você não. Fala de novo, você. Eu não gosto de processo penal. Ela é doutora no assunto. E resumindo, ele disse mesmo que chegarás uma hora que vai ser normal. Sim. Influenciadores, mandado de prisão, busca e apreensão, sequestro de bens. Sim. Não é sempre que se vê sequestro de bens. Uhum. Você que não sabe o que é o sequestro de bens, é assim, é uma medida cautelar. Nós não sabemos o que é de origem lícita e ilícita. Por uma questão de cautela, sequestra-se todos os bens, de valores, joias, acessórios, bens móveis e imóveis. Por quê? Nós vamos sequestrar todos os bens, deixar numa garantia e vamos discutir o que tem de atividade lícita e ilícita. Isso é muito usado por organização criminosa, inclusive na lavagem de capitais. Uhum. É comum, você lava um dinheiro ilícito, mas depois você faz compras lícitas. Então, houve uma lavagem, fator primário, e aqui eu fiz compras lícitas. Comprei um carro, paguei pelo carro, comprei um imóvel. Então, nessa dúvida, é comum que você tenha hoje um sequestro de bens. Eu viso até que essa medida, ela não é de forma arbitrária. Eu estou discutindo numa cautelar isso daí. Né? Você sabe quantas vezes o cliente seu pagou, deixou uma fiança? E no final houve a restituição dessa fiança. Devolve, se não tiver nada, vai devolver tudo. É comum. Então cuidado que vocês divulgam nas redes, gente. Cuidado. O que a gente vem percebendo é que esse mercado ele está crescendo de forma desregular. Sim. Não é de forma regular, é de forma desregular. Jogo de não sei o quê, rifas que as pessoas fazem. Você tem que ter até uma autorização hoje da Caixa Econômica. Isso, a Caixa Econômica tem que autorizar a sorteio, empresa o sorteio É. para você estar procedendo. Não, é uma atividade legal, mas muitos, a grande maioria, eles fazem hoje isso de maneira ilegal. Sim. E, consequentemente, acaba o quê? Lavagem de dinheiro. É crime, né? Então, é uma profissão... Eu vejo que ela é muito lucrativa. Ela é demais. É Promissora, lucrativa. Então, vamos regulamentar.
Vamos regulamentar, vamos tributar e vamos seguir na vida. É normal isso daí. É isso aí. Show de bola. O recado foi dado. Então, a mensagem que tinha que ter sido passada foi passada e Olha, foi fantástico esse A gente tá bate-papo. escolhendo um pessoal muito bom pra vir aqui, gente. É. Vocês têm que realmente concordar conosco, porque a gente tá aprendendo muito aqui. O Duda é um show aqui. É, e assim, na boa, você chegou até aqui, você não tá inscrito no canal, você tá Ih. vacilando, hein, meu? Se inscreve aí, vai, se inscreve. Toca o sininho. Manda É. aquele joinha lá. Duzão, quero agradecer sua presença Eu que aqui. agradeço mais Tá. uma vez Obrigadão. Obrigada, pela Du. tempo de prontidão. Isso daí. Foi 2 anos eu tô fora de podcast, fiz 5, parei, mas como a gente- Agora você vai vir mais vezes. Claro que eu não. vou. Vira, Óbvio, vira. né? Um carinho enorme por vocês, obrigado. Mandar um abraço também pro nosso glorioso time de Guarulhos. Estamos classificados. Oi, pagáveis. Parabéns. Estamos classificados, as 3 categorias. Guarulhos nunca aconteceu isso daí. Olha, Nós que classificamos parabéns. o principal, o Master e o Legend. gente. Então tá todo mundo Vocês classificado. estão demais. Estamos indo, né? Duzão, antes de encerrar o podcast, quero te fazer uma pergunta que eu faço para todos os convidados. Resume em poucas palavras ou numa única palavra o que é advocacia para você. A defesa dos vulneráveis. Olha. Filosofou. É a defesa dos vulneráveis, porque a Gente. gente sabe o que acontece com uma pessoa que ela é... Como eu posso explicar? Ela é... Injustamente. Não, injustamente, ela é condenada de uma maneira... Que Uma não- crueldade, eu diria É. assim. E a pessoa, ela não tem nenhum tipo de culpa. Sim. É isso. É uma pessoa vulnerável. Você vê grandes empresários presos por aí? É. Você vê acordos de leniência? Eles têm muitos advogados. Existe um acordo de leniência, né? De empresas que Sim. eles lesam o mercado em bilhões e trilhões. E por aí vai. E existem pessoas que não têm nem o direito de ter uma cautelar diversa da prisão ali. Então, eu entendo hoje que a advocacia, nós estamos sempre do lado mais fraco, a gente sabe disso. E ela é em prol dos vulneráveis. A defesa dela é em prol dos vulneráveis. Maravilha. Eu gosto quando vem do coração. É por isso que é sempre de supetão. É, essa é a nossa advocacia. estratégia. A A advocacia. última trincheira da legalidade. E se tiver que ir lá pra ONU, nós vamos também. Na Vamos convenção, pra vamos no julgamento ONU, na ONU, é isso sustentação aí. oral e tudo mais. Olha, Liga é que isso eu tô aí. lá. Pronto. Doutora Francine Delfino, mais um episódio que se encerra. Bota mais um na coleça. Pau. Doctor. Manda o seu recado. Dan, muito obrigada, pessoal. Du, brigadão. Sensacional. Obrigada, Dan, você tá aí do nosso lado sempre. Pessoal, não esquece de curtir, de compartilhar e de divulgar esse trabalho aí tão bacana que com certeza nos engrandece e a gente quer replicar para todos que queiram também ouvir, assistir e compartilhar. Muito, muito obrigada pela audiência de vocês. Um beijo enorme no coração de cada um. Obrigado, E gente. sejamos muito felizes. É isso. Tchau, tchau.